coração da gente. Nenhum homem... Vocês têm que ter cuidado quando um cabo chega aqui e começa a ensinar o que sabe para vocês. Porque a gente nunca ensina o que a gente sabe, a gente compartilha o que a gente sabe. Porque a verdade que está em mim, ela só é completa com a verdade que está em vocês. Entendeu? E o Senhor fez isso propositalmente para que o cara não se torne presunçoso. E é isso que eu estava dizendo para os irmãos, quando a gente vai dar uma olhada no batismo na internet, a gente se espanta com algumas coisas, entendeu? Porque, infelizmente, o conhecimento ele vai tomando uma dimensão que termina ofuscando a graça. Na pessoa, a graça em si não é ofuscada. Então, capítulo 3, a partir do 11. Né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, o quê? Isso que João estava falando. João estava dando testemunho do batismo dele. No contexto antecedente, do capítulo 3, ele estava dizendo que ele era a voz do que clama do deserto, era o camarada que tinha vindo enviado pelo Senhor para cumprir o que o irmão Isaías, usado pelo Senhor, tinha dito. Então aí ele está dizendo isso. Aí por esse tempo que ele estava falando isso aí, né, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus não foi, ele tinha um objetivo, ele sabia, porque a pessoa responsável naquela época para fazer isso tinha sido, no caso, incumbido pelo próprio Deus através de Isaías, que ele era o que ia preparar o caminho do Senhor, né? Que a gente vai ver o que é esse caminho. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém, não é que eu cumpra, é nos. João estava cumprindo o que Deus enviou e Jesus também. E aqui, para mim, quando fala batismo, a palavra é grega, é imersão, é batizar. Mas essa palavra, para mim, quando fala batismo, para mim é igual a justiça. Porque foi a primeira palavra que Jesus falou quando se dirigiu a João com relação ao batismo. Deixa que para se cumprir toda justiça, porque a justiça ela foi danificada no Éden. Algo foi estabelecido e algo foi quebrado, e Jesus veio para restabelecer a justiça. E aí ele diz, ele então o admitiu. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui a gente está vendo, quando se fala de batismo, né? O primeiro foi Jesus. Não precisava ser batizado. Então, a pergunta é, por que Jesus teve que ser batizado? Por que os irmãos creem que Jesus teve que ser batizado? Os irmãos lembram lá em Marcos, lá em Atos, que ele diz que tudo que Jesus fez e ensinou? Não foi isso que começa o livro de Atos? Dizendo que, ó Teófilo, aqui está registrado tudo que Jesus fez e ensinou. Então, ele iria, no final desse mesmo evangelho aqui, dar uma ordenança que a gente teria que ir e ser batizado. Então, ele diz lá em Marcos 16:16, dê uma dentadezinha aí, que agora a gente vai entrar propriamente no que significa o batismo, segundo o coração do Senhor que a gente tem aprendido. Marcos 16:16. Porque aqui ele diz uma coisa bem séria, e a gente agora vai compreender no Senhor. Ele diz assim, Marcos 16:16. Vou do 15. E disse-lhe, obrigado, meu irmão. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem porém não crê, tá certo? Vamos ler de novo. Quem crê e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crê... Então a pergunta é, o batismo é uma condição para a salvação? O batismo é uma condição para a salvação? Ou seja, se o camarada não for batizado, ele é condenado? Olha o que é que a palavra está dizendo. O ensino, que eu digo assim, era fácil chegar e trazer. Mas assim, eu quero que exatamente no Senhor flua isso. Porque a gente precisa entender o que é que a gente entende, para que nesse entendimento a luz possa vir. Porque não é chegar aqui e dizer, irmãos, ó, batismo é isso, 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 batismo é isso, 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 e batismo é isso, 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 amém, Jesus é o Senhor, vamos embora. Não. É saber o que é que a gente entende mediante a luz da palavra. Então a palavra é muito clara, ela está dizendo o seguinte: quem crê e for batizado. O primeiro versículo, quem crê, está lá em João, capítulo 6, que ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. O crer aqui é a vida eterna. Então, na hora que a gente creu, nós recebemos a vida eterna. E for batizado, será salvo. Esse salvo, essa salvação, desse contexto de Marcos 16, 16 que ele está dizendo, se refere a quê? Eu vou ser salvo de quê? Se eu já tenho a vida eterna. Não, esse é do mundo. Esse é do mundo. Por quê? O que é que acontece? Muito que eu estou falando aqui, eu estou tirando a base do irmão Otmani. Porque para mim, assim, é um irmão que ele dá um equilíbrio em muitos falar. Muitos falam, mas ele vai equilibrando. Então, o que eu ganhei muito com relação ao ser salvo do mundo, é porque ele diz que o crer e for batizado é uma condição de nos tirar do mundo, porque sem ele, sem ser batizado, nós continuamos na posição que a gente está. É possível crer e permanecer no mundo. O batismo é para nos tirar a mudança de posição. É uma mudança de posição. Eu estou numa entidade que está condenada pelo Senhor, o mundo, o sistema que ele está condenado, e nós estávamos inseridos nesse mundo. E ele diz que a concupiscência dos olhos, que a concupiscência da carne e que a soberba da vida é desse mundo, que pelo batismo nós somos arrancados. Então, o batismo, ele tem muitas revelações, mas o que hoje de noite a gente precisa entender é a base estrutural, porque eu tenho que me batizar. Né? O batismo, ele nos salva do mundo, ele nos tira de uma condição onde eu confesso que agora eu não mais pertenço a ele. O batismo em vários países, né, você não tem problema se você crer, mas você tem problema se você for batizado. Então, mostrando que no esfera espiritual isso é muito sério. Porque com confessar, você está dizendo claramente às potestades, aos homens, aquilo que você está fazendo, que uma conduta, que uma fé, que algo interior está sendo agora exteriorizado. Né? E aquilo ali você está confessando. E lá na parábola das dracmas, de Lucas, diz que quando acontece isso, a festa no céu. Pelo um pecador que se arrepende. Porque ele encontrou algo. Ele encontrou um tesouro precioso, achou, guardou e não quis mais outra coisa. Então ele vai e entra. Então o batismo, o que é o batismo propriamente dito? É exatamente isso, é uma mudança de posição. Eu saio do mundo e agora vou para o Senhor. E o que foi que esse Senhor fez? Ele morreu. E o que foi que esse Senhor fez? Ele ressuscitou. Então qual é a característica máxima do batismo? Ele me une à morte e à ressurreição do Senhor, aos olhos de Deus. Então o que é que acontece? Quando a gente crê, o Espírito entra em nós. Mas nós ainda estamos no mundo, sofrendo todas as influências. Quando ele chegou aqui e disse aqui, no contexto de Mateus 3, se você vê lá novamente, que quando João dá o testemunho, ele diz o quê? Aplanai, o que é que ele diz em Mateus 3? Né? A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. O que é esse caminho? Esse caminho é uma mudança de conduta, é uma mudança agora em todo o nosso ser, na forma de pensar e agir. Antes eu tinha uma conduta, antes eu tinha uma forma de pensar e antes eu tinha uma forma de agir. Quando eu recebi Jesus,
tá certo? Eu me tornei uma nova criatura. Mas a influência do mundo ainda fica diretamente em nós, quando não somos batizados. Espiritualmente falando, quando a gente imerge na água, nós nos ligamos imediatamente à morte de Jesus. Imediatamente. Isso é fato para Deus começar a operar em nós, por isso que é por fé. Muitos, eu vi alguns testemunhos que dizem que nós precisamos ter consciência do que a gente está fazendo no batismo. A minha pergunta é, quem foi que teve a consciência plena do que estava fazendo quando estava se batizando? Quem tem aqui, por favor? Se tiver, diga, porque alguém teve a consciência plena da redenção, do que estava acontecendo consigo naquela hora? Pronto. Mas o fato em si, foi batizado. Pronto. Só isso. Mas você tinha a consciência de que você naquele momento estava sendo ligado à morte do Senhor, que naquela hora que você ia levantar, você estava sendo ligado à ressurreição do Senhor, e que agora você estava apto para poder exercer todas as faculdades do Senhor. Você tinha consciência disso? Mas você percebe que parte de Deus para nós e não de nós para Deus, a não ser a fé? Os irmãos têm clareza disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns que diz que você só deve se batizar se você souber o que é que você está fazendo, que você precisa fazer um curso para poder ter certeza do que vai fazer. E você vai fazer esse curso 300 vezes e você não vai aprender nada com relação à essência. Você pode aprender teologia. Teologia você vai aprender. Mas a essência do que é, porque isto se chama fé. Ninguém entra numa piscina, ninguém entra no mar, ninguém leva um banho d'água, tá certo? Se ele não tiver com um propósito de fé. De algo, o que é fé que Hebreus diz? Certeza das coisas que se espera, é algo, eu estou sendo só compungido, eu estou sendo só impulsionado, tem algo em mim que está me fazendo, mas eu não tenho clareza daquilo, essa clareza vai se dando a partir do momento que eu começo a viver. Não é assim? Para que a gente tire esse peso das nossas costas, porque o Pai se agrada, o Pai, cadê Lelê? Cadê Samuel? Samuel já sabe de tudo aí, né? Já tem os conceitos de tudo, nasceu já sabendo de tudo, ele já sabe, ele teve que nascer sabendo mamar, né? Ou ele está aprendendo? E quem é que está segurando ele aí agora? Deu para entender? É isso que agrada o Senhor. A essência do batismo é fé, é a mesma coisa da fé. Fé, eu não sei como ainda não fizeram curso para você ter fé. Você agora precisa fazer um curso para ter fé, para não estar acreditando no Deus errado. Então, a essência que a gente precisa guardar isso, para que a gente não carregue esse peso. Quando pregou o Evangelho, foi o Senhor que mandou. Quando a gente recebeu o Evangelho, foi o Senhor que permitiu. Quando a gente creu, ele se tornou nossa fé. Porque é uma salvação judicial. É uma salvação que eu e você não poderia fazer absolutamente nada. Como é que eu tenho consciência de alguma coisa? A consciência agora vai dar a partir do momento que eu me alimento da palavra. Então, o caminho é essa mudança, esse caminho que foi o próprio Jesus que nos inseriu nele, para uma mudança de mente, pensamento, atitudes, modo de agir, que eu só vou ter mediante a palavra. Aí eu queria que os irmãos fossem lá vamos lá em Romanos capítulo 6, para a gente voltar aqui para Atos. Romanos capítulo 6, para a gente ficar assim bem claro. Paulo ele tinha essa preocupação e ele deixou isso muito claro nesse capítulo 6 de Romanos. Ele disse o seguinte, 6 a partir do 1. Ele vai dizer aos romanos o que é o batismo, de forma clara. Ele vai dizer, presta atenção, o que é o batismo, de forma clara, vocês precisam se ligar. E eu acho lindo em Paulo, é que ele não vem com teologia, ele não vem com coisa complicada, ele vai direto ao ponto, ele chega assim, pei puf, é poucos versículos. Então ele chega e diz, do 1 em diante,
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque o contexto antecedente fala da graça que nos libertou. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que é que faz a gente morrer para os pecados? O que é? É a fé e o batismo. Se eu não for batizado, eu não vou ter consciência. A gente vai ver que o batismo é uma consciência para com Deus. O irmão Pedro diz isso. Ele não é remoção da imundície da carne. Ele é algo que vai produzir em mim uma consciência para me libertar da minha mente caída, para fazer com que essa mente se torne do Espírito, para eu entender o que foi que eu fiz nele. E agora me entregar e viver. Então ele chega e diz: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, o que é o batismo no aspecto negativo? É a nossa morte. Deu para entender? Quando a gente morre, segue-se o quê? Morreu? Enterra. Concorda? A gente morre, tem que enterrar. Ou já viu algum morto sem enterrar? Se não enterrar o morto, o que é que acontece? Se não crema ou não enterra? Ele entra em decomposição, fica uma podridão maior do mundo. Então ele já começa a dizer para a gente ter a consciência que nós morremos. Ele faz uma pergunta, ó. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados com Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Vocês ignoram isso ou vocês não creem nisso? É isso que ele está perguntando aos romanos. Presta atenção, a gente morreu em Jesus. Cristo Jesus. Aí ele chega e diz: fomos, pois, sepultados com ele. Ele fala no versículo 3 que nós morremos com Cristo e que nós fomos sepultados. Porque o batismo não é a imersão, que abrindo um parênteses, que se lá na frente a gente não conseguir, mas a imersão, que é batismo, isso é uma questão de vida. Isso não é uma regra, isso não é lei. A gente está no Novo Testamento, a nova aliança. Isso não é regra, isso não é lei. Imersão necessariamente não significa que é imersão, que só serve e se pode se for imerso. Não, vai depender da condição. Se puder imerso, amém. Se não, vai no balde, vai no aspergino, porque a água é só um sinal para a consciência que a gente vai ver em irmão Pedro. Foram tudo batizados, amém, Bárbara? Foram tudo, passaram no mar, porque a água é só o símbolo para produzir uma consciência. Então esse negócio só serve se for imerso. Só serve se for assim. Aí é o que entra e começa a deturpar as coisas. É uma questão de vida. O Senhor leva você para uma UTI e lá você prega o evangelho a uma pessoa, inesperadamente o cara está com poucas horas de vida. E aquela pessoa manifesta o desejo de se batizar. A gente vai pegar ele com cama e tudo, cheio, todo entubado, e vai botar ele imerso, vai matar o homem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai molhar, porque talvez nem água possa derramar, porque pode dar um choque técnico dependendo da temperatura dele ali. A gente vai, isso é a vida. Isso é que o Senhor nos deixou, é vida. É de acordo com a situação, não é uma regra. Então ele chega e diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o que é o batismo no aspecto negativo? Nossa morte. Né? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Que novidade de vida é essa? É o caminho que foi profetizado lá em Isaías para João, quando disse que já estava batizando para arrependimento. E que agora haveria um batismo muito mais profundo, um batismo de consciência. Então agora nós fomos introduzidos num caminho, que é o próprio Senhor, onde foi mudado. Eu agora me identifiquei com Ele, tá certo? Na morte, fui sepultado e agora sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aí ele diz: foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua. Então eu preciso ter essa consciência da morte
do sepultamento e que fui agora ressurreto. Eu sou uma criatura, nós somos ressurretos para viver uma vida de ressurreição. Por isso que é uma anomalia a gente querer viver no eu. Porque o eu, ele foi encravado na cruz. O eu foi morto com Jesus. Jesus foi sepultado. Ele levou tudo isso e identificou a gente quando nos salvou. E levou a gente, deixou tudo no túmulo e levantou a gente como se a gente nunca tivesse caído, como se fosse lá no Éden, para ter a comunhão da parte dele, mas agora falta a nossa parte. Porque agora eu preciso entender que eu fui colocando numa posição para viver uma vida de ressurreição. Se eu não tenho essa vida, então eu não estou entendendo muito para que serviu o meu batismo. O meu batismo ele serve para me levar para essa vida de ressurreição, porque ela me gera conhecimento. Por que eu posso viver uma vida de ressurreição? Porque eu fui morto e sepultado e o Senhor me levantou. Quando eu entrei nas águas, eu morri, fui sepultado. Quando eu me levantei outra criatura, para ver agora com os olhos da graça, para ver agora com os olhos de Deus, coisas que antes eu não via. E ele diz, sabendo isto, que foi crucificado, versículo 6, com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto o que morreu está justificado do pecado. Justificado. O que foi que Jesus disse? Convém que se cumpra toda justiça. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser nossa justiça. Quando nós nos unimos a Ele na nossa morte com Ele, nossa justiça própria e nossos pecados foi aniquilado. Quando eu ressuscitei, eu agora sou um justo. Não porque faço obras boas, mas porque agora vivo pela justiça de Jesus, que ressuscitou para ser minha justiça. Por isso que ele diz, cumprisse toda justiça. Ele agora tinha que nos tirar de uma condição que nós entramos por desobediência, nós nos tornamos pessoas injustas, por isso que em 1 João a gente vai ver isso. A gente vai ver o que é que diz lá em 1 João. Que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Por quê? Porque quando a gente não exercita e não se alimenta, a gente não tem a visão tanto do todo e a gente começa a escorregar. Começa querendo viver por aquilo que está morto. Porque o Senhor vai permitir que Satanás queira que a gente desça da cruz, mas o que vai produzir consciência é minha convicção de quem eu sou, é minha identidade. É quem eu sou, onde eu estou. Eu estou na cruz, eu estou encravado e agora eu vivo uma vida ressurreta. Por isso que a gente pode aguentar, né, aquilo que ele manda. Porque a gente não vai aguentar o que ele não tem. Eu não posso. A gente tem que ir diante do Senhor e dizer, eu não posso. Isso é questão, como eu falo, de consciência. Por um lado, a gente não pode negligenciar, porque o que eu tenho aprendido com a comunhão com os santos é que quando a gente diz que não pode aquela situação que a gente está passando, é porque a gente não está com a convicção e a consciência daquilo que a gente é. Porque um pai jamais iria dar um castigo, como ele mesmo diz, ou mandar uma situação que um filho não possa. Então, se está aguentando, se não está aguentando, diz, olha, não está dando para mim, eu não aguento mais, por um lado, o Senhor nos cubra com seu sangue, ele sabe que nós somos falíveis e há situações que não é brincadeira. Por outro lado, ele também diz que não vai permitir isso se a gente não puder suportar. Então, o que é que a gente precisa? De uma consciência e uma identidade de quem nós somos. Para saber que tudo que nos acontece é o trabalhar da graça. Porque eu preciso saber que Deus, quando me ganhou pela fé, Ele me levou para o segundo passo do batismo, que foi, essa fé que entrou em você, que sou eu vou agora me unir pelo que eu fiz, para que você agora tenha uma nova realidade de vida, uma vida ressurreta. Então Ele nos identifica na morte e agora nos levanta em ressurreição. Como é que esse batismo se dá? Se você puder, irmãos, amém. Quer se batizar amanhã e quer reunir o quarteirão todinho, a família, pode fazer, eu não vejo problema nisso. Não é uma questão de vida. E vamos testemunhar isso diante dos santos, diante das pessoas, isso é ótimo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, tá certo? Por aquele tempo, dirigiu-se Jesus para o Jordão para ser batizado por João. A gente precisa entender o que é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma mudança completa. É uma mudança. Felipe, vai para a estrada de Jerusalém, que desce para Gaza, assim. Foi assim? Felipe perguntou o que era.
Não. O senhor disse o que era? Não. E ele foi. No caminho, a Bíblia vai relatando que ia um eunuco. E eu queria que os irmãos fossem lá, para você ver como o nosso Deus é maravilhoso, lindo e santo. Lá no capítulo 8 de Atos, a partir do 37. A gente vai ler esse versículo 37, vai em Isaías 56 e volta para cá novamente, tá bom? Quando ele disse a Filipe para ir, Atos capítulo 37, 27. 27. Atos 8, 27. Então, quando ele manda Filipe, né, ir lá para o caminho que desce para Jerusalém, a Gaza, ele foi. E aí, todos acharam? Show já, né? 27, do capítulo 8 de Atos. Ele diz: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Pronto. Presta atenção. Isso era um eunuco que tinha ido adorar em Jerusalém. Ia adorar em Jerusalém. Ele estava adorando em Jerusalém. Por causa do tempo, eu queria que você fosse por 31. No ínter, Filipe perguntou se ele sabia o que estava lendo. No 31 ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Você entende que o eunuco estava em Jerusalém adorando Deus e não sabia das Escrituras? Olha a misericórdia de Deus na vida desse homem. A gente vai ver o que está profetizado lá em Isaías 56 para os eunucos. Então ele convidou Filipe a subir, a sentar-se, e a passagem que ele estava lendo era Isaías, foi levado, né? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por aquela escritura, anunciou-lhe Jesus. O que é que a gente tem que fazer para uma pessoa antes de ser batizado? Anunciar Jesus. O objetivo, ela só vai dar o passe de batismo de fé pela fé. A fé é a condutora do batismo, não existe batismo. Por exemplo, se chegasse aqui e dissesse assim, uma pessoa sentou aqui e quer se batizar. Aí eu digo, vamos lá. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que ele é o Filho de Deus? Acredito. Você acredita que ele morreu pelos seus pecados? Acredito. Você acredita que ele ressuscitou? Acredito. E você ali faz todas as perguntas concernentes ao que a gente está acostumado a pensar para a salvação. E mediante todas essas perguntas, a gente se volta para a congregação e diz, esse cidadão está apto a se batizar? Amém, né? Mas tudo que ele respondeu, Tiago diz, e a Bíblia diz, que os demônios também creem. Entendeu? Pronto. Por quê? Porque a fé ainda não foi. Porque o que a gente precisa entender é que não é a gente não. É algo que leva a gente a. Então, não é a questão de acreditar ou não. É uma questão de dizer eu quero. Tu quer o que me batizar? Por quê? Não sei. Eu quero, eu apenas quero. Porque quando a gente vai ler o capítulo 2, Pedro dá aquele discurso e expõe quem são os judeus e o que foi que eles fizeram. Quando Pedro termina, o que é que diz? Compungiu-lhes o espírito, compungiu o arrependimento, levou eles a uma aflição, uma contrição. E o que é que eles perguntam? Que faremos? Que não se sabe, irmão, não se tem. É pura misericórdia do Senhor. Isso é para que a gente o ame cada vez mais. A gente só está sentado isso porque alguém nos conduziu pela mão para isso. Aí chegou e disse, crê em Jesus e todos sejam batizados. E ali naquela hora todos creram, 3.000 e foram batizados. Voltando para a questão do eunuco, ele chega para a questão do cidadão, não é uma questão de acreditar, é uma questão de crer. É uma questão de receber. Crer é receber vida. Quer receber vida? Tem que crer. Quer manifestar essa vida? Tem que amar. O crer eu recebo, o amor eu manifesto. E isso só quem faz é o Espírito de Deus. A gente não tem condição. Então essa noite tem que ficar muito claro que parte de Deus, não parte de mim e você. Se a gente tem a decisão de se batizar, é porque a fé que entrou já está
nos levando, não parte nada de eu quero. Não. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem até uma história bem interessante que o irmão Miguel conta que ele deu o seguinte. O campeão mundial de atravessador de longa distância, né, daquelas montanhas bem altas que botam um cabo, sabe? Montanha bem grande de um lado, montanha bem grande do outro, tem um cabo. Tem até o nome do esporte, eu não me lembro agora. E ali o camarada passava e voltava. E tinha um garotinho que estava deslumbrado com aquilo que ele estava fazendo. Ele ia para lá, ia para cá. E o cara já era campeão, ninguém ganhava dele, ele estava dando só demonstração. Aí da terceira vez, ele viu o garoto muito empolgado. Por quê? Tu crê que eu vou? Creio. Tu acredita que eu vou e volto? Acredito. Tá bom. Aí ele pegou um carrinho de mão, botou no trilho e disse, entra aí. Ele disse, ai não. Aí não dá para mim. Eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus, eu acreditar que ele morreu pelos meus pecados, eu acreditar que ele ressuscitou para ser minha vida, eu acreditar em tudo isso, mas não me entregar a esse Jesus que eu digo que é tudo isso, é complicado. Então, se não partir dessa fé, eu vou só tomar um banho. Por outro lado, eu e você não pode julgar. Deu para entender? Julgar. Nós não podemos impedir. Nós temos que anunciar Jesus. E se ele manifestar a vontade, não vai ser você salvo uma grande revelação do Senhor, que se ele der, ele vai dar um propósito, que aqui eu não vou dizer, não batize ou batize. Aí a gente vai saber na hora. Porque o problema do batismo é o cara não ter condenação para ele não achar, porque como um irmão contou, que ele até é o bispo aí de uma congregação, um irmão muito bacana ele, e ele já é um cara assim, eu acho que ele é da minha idade, 50 e poucos anos, e ele é surfista. Só que ele é aquele surfista, ele diz que dá a remada dele, não é um cara. E esse surfista na praia achou muito interessante, um bispo surfando no meio dele. Ele disse, eu quero ir para a sua igreja. Aí ele, vamos para a igreja. Aí levou ele, só que nesse dia que ele foi à noite era ceia. Ele faz de manhã e faz de noite. E aí na hora que ele viu, o menino estava com a ceia na mão e o menino foi e comeu. Aí quando foi no final, o menino veio deslumbrado. O vinhozinho bom. Menino, eu tava carregado quando entrei aqui, pastor. Mas depois que eu comi esse vinhozinho, esse pãozinho, eu tô leve demais. Ele ficou constrangido de dizer que aquilo não era aquilo. Que aquilo não é uma sessão de descarrego. Que aquilo não tem nada a ver com coisa exterior, mas é que é uma questão de consciência. Ele deixou para fazer isso depois. Mas aí ele trouxe exemplo e trouxe para muitos que pensam que é isso. Que é um amuleto, que o batismo, e não é. E ele tomou aquele vinhozinho e achou, quando eu já sei, eu já sei, quando eu estiver me sentindo meio carregado como eu estava hoje, eu venho aqui tomar esse copinho. A gente tem um pai maravilhoso que sabe. É isso que eu digo, aquele coração que ele está falando daquele jeito, ele está muito puro às vezes. E é num desse que o Senhor ganha. Porque não é a coisa, é a coisa. Entendeu? Não é a coisa toda forma. Está todo certo, às vezes o cara está todo numa formalidade e está totalmente inadequado dentro do Senhor, e um cidadão desse está muito mais perto do Senhor do que um formal. Porque ele tá sendo quem ele é. Ele está dizendo quem ele é. Então, para ser transformado é melhor. Agora, quando eu quero não ser o que eu sou, então, entre mim, aí eu crio outra pessoa, aí você tem que estar começando a derrubar isso para chegar em mim, que eu não quero ser. Né? Aí ele chega e diz... Chegou para o eunuco e anunciou Jesus. E ali foram-se embora. Parte do eunuco. Parte do eunuco quando ele chega e diz assim, versículo 37. Versículo 36. Seguindo o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Partiu do eunuco, porque houve uma pregação, um anúncio de quem é Jesus. A pergunta inicial é, ele fala de si mesmo ou fala de um ou outro? E aí ele foi falar de quem era. E ele ali creu. E quando ele creu, que ele tocou no assunto do batismo, o eunuco foi que disse, o que é que pede? O que é que Felipe responde? É lícito se creis o quê? Todo coração, mente, vontade e emoção, mais a consciência. Está vendo que não é só uma questão de mente, vontade e emoção? Tem que ter uma consciência. Algo foi tocado, que foi a consciência, que é a parte, por isso que ele fala coração. Que eu creio que no Senhor, se Ele permitir, a gente precisa também fazer um estudo do que é o coração. E ele chega e diz,
Filipe respondeu, disse, crê de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora, como é que o eunuco está em Jerusalém, adorando a Deus sem saber nada disso? Lendo um profeta que não sabia se era do profeta, se era de outro que estava falando, totalmente leigo, que é o caso desse menino que estava tomando o pãozinho para se descarregar. Vá lá em Isaías 56:4. Isaías 56:4. Isaías 56:4. Isaías 56:4. Acharam? Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca... Por quê? Porque logo após, quando a gente vai... Vamos lá para Atos. Porque quando a gente está lá em Atos, capítulo 2, 3.000 batizados, que é o assunto, né? 3.000 batizados que a gente vê. Aí, logo em seguida, um ponto culminante é o Senhor falar do eunuco, no capítulo 8. Existia uma promessa, esse eunuco estava dentro. Ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor e ali foi. Nós vamos ver logo em seguida a conversão de Paulo. Vamos ver ali a conversão de Paulo, nós vamos ver ali depois a conversão de Lídia. Nós vamos ver antes da conversão de Lídia, a gente vai ver a casa de Cornélio. Não é isso? A gente vai ver os judeus, como a gente viu no 2, a gente vai ver Lídia, a gente vai ver o carcereiro. E aí, voltando àquele ponto, como é que tem que ser um batismo? Por fé, irmão. E se possível, na hora. Creu, batiza. Creu, morri. Batizou, tem que enterrar. Tem que sepultar. Então, o que a gente precisa entender é que a gente, só para não ter... Isso. E esse desejo, quem é que está dando? É o próprio Senhor, rapaz. Isso. Foi, aí a gente batizou, foi. Foi essa experiência. A experiência de Marcelo foi esse, reunia num lugar que tinha isso. Os irmãos escutaram o que ele está dizendo? Então ele reunia e nada. E uma vez a gente foi tratar do negócio, até o carro de Valdete. Manuel lá, quando o carro. Foi Marcelo que estava lá ajeitando a venda. Aí a gente parou para conversar. Aí eu vi a aflição dele querer se batizar e não poder, porque onde ele dizia tem que fazer um curso. Eu digo, rapaz, vai lá pro local que a gente batiza você. E não é que ele veio? E não é que foi batizado? Não teve, porque não é. Rapaz, é que a gente não entende. É que a gente não tem essa capacidade, isso é presunção humana. A gente quer tomar o lugar do Espírito. A pessoa, quando chega com desejo de se batizar, ela quer se batizar. Não é porque ela acredita, tem algo impulsionando ela. Você só anuncia Jesus e você percebe. Né? Você vê, tem pessoas que choram, né? Tem pessoas que ficam muito alegres. É a reação de cada um diante da comunhão dela com o Senhor. Então, não é uma questão de, a gente tem que fazer uma festa para o batismo. Amém, porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que muda a gente de posição. É uma coisa que muda totalmente. Mas segundo a Bíblia, o que é que eu tenho que fazer? Aqui e agora. Preguei o evangelho para Barbosa. E, meu irmão, você quer se batizar? Quero. A minha experiência, irmão, no Senhor, eu não marco por outro dia, não. Eu não sei se eu estou vivo no outro dia, não, irmão. Se tiver de ser salvo, vai ser. Tá certo? Mas o senhor não confiou a mim aquilo? Naquela hora?
Sabe o testemunho do que Robson está apresentando, né? Não viu o testemunho do Robson? Como é que a pessoa desfrutando daquele jeito do Senhor, você viu como é? Se for o batismo, vai ser, se ele não tiver no Senhor, vai ser bloqueado. Rapaz, cuidado, não é assim? O Senhor é muito sábio, então você vai ver. Chegou os 13, vamos pela sequência, chegou nos 3.000, o que é que a gente tem que fazer? Batizar, batiza. Chegou no eunuco, que impede? Depois da pregação do anúncio de Jesus, batiza. Não é isso? Chegou lá em Saulo, no capítulo 9, batiza. Se levantou e foi batizado. Chega no eunuco, capítulo 8 a gente passou, chega em Lídia. O Senhor abriu-lhe o entendimento para atender o que Paulo dizia. Não é isso? E Paulo anunciou o evangelho na beira do rio, lá em Filipos. E o que foi que disse? Depois daquilo foram batizados, ela e sua casa. Mesmo capítulo, mais na frente, o carcereiro. Senhor, o que é que eu faço? Senhores, porque eram dois, né? O que é que eu faço para ser salvo? O que foi que ele disse? Lembra? Crer em Jesus é sempre o anúncio do evangelho, da pessoa maravilhosa do nosso Senhor. Anuncia o evangelho, manifestou o desejo, batize. Batize. Mas só que a gente não vive uma regra, a gente vive pela lei da vida. Às vezes a pessoa gosta do sarameleque, gosta da purpurina. Que tem, meu irmão, tem. Não adianta a gente dizer que não tem, não. Tem. Mas isso anula o que o Espírito está fazendo nele? Não. Então, se quiser marcar no outro dia, lá, quiser, eu aconselho na hora. Mas só que o batismo, ele é vida. Você não pode impor ninguém. Não, irmão, dá para ir lá em casa amanhã que eu queria chamar fulano, Beltrano. Amém. Fazer o quê? Vamos embora. Antes amanhã do que nunca. Não é não? E a gente vai. Miltinho. Eu queria me batizar. Vai ser agora, não foi isso? Porque isso é o que compunge os nossos corações para isso. Ah, meu irmão, não concordo com... eu também... Mas, meu irmão, não concordo com isso. Amém, irmão. Amém, irmão. Então, o Senhor vai lhe cobrar aquilo que você... Porque o Senhor lhe comissiona uma vida. Porque é outra coisa que a gente tem que parar, irmão, de querer estar discutindo, sabe? A gente precisa... você tem uma visão que o Senhor lhe deu. Você tem convicção da vida que você tem. Você sabe que aquilo é eficaz na sua vida. E você traz como experiência. E eu digo não. Você não acha que é uma perda de tempo você querer me explicar aquilo que é real para você? Vamos pular outro ponto? Deixa que o Senhor em outra ocasião nos revele. Concorda comigo? Eu sei que Jesus fala comigo de uma forma e que é daquela forma, porque é minha vida, é isso, é minha essência. Sem isso eu não sei viver. E eu trago a experiência para Marcelo, e Marcelo diz não. Quando ele diz não, acabou, eu não preciso mais querer provar a ele que é daquele jeito. Só quem vai fazer é o Senhor. Eu só preciso de outra oportunidade, se o Senhor assim permitir, manifestar. Mas às vezes a gente quer passar a noite todinha provando que é daquele jeito. Aí não entende que a gente foi morto. Morto. Porque a gente fala muito de ressurreição, mas esquece que para ter ressurreição tem que ter morte. Não é verdade? Aquele que diz que crê em mim e não vive a minha justiça é um mentiroso, rapaz. Então, o batismo, para ficar claro essa noite, porque aí a gente pode dar uma parada para ter comunhão. O que é o batismo? É minha junção a Jesus pela fé. Eu recebo Jesus e é uma ordenança. O Senhor disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso ser salvo de quê? Gálatas vai me dizer lá no capítulo 6, que eu estou crucificado para o mundo e o mundo para este. Né? Um para o outro. Quando você vai lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer que o batismo, esse batismo aqui, quando eu estou entrando, ele me lava dos pecados. Ele me lava dos pecados. A fé aniquila o pecado. Crê no Senhor Jesus e será salvo, não é isso? Quem crê em mim tem a vida eterna. Então por que ele diz assim, crê e for batizado, será salvo? Porque quando eu creio, quem é aniquilado? O meu pecado. Quando eu creio, crê e for batizado. Quando eu creio, o que é aniquilado em nós? O pecado. E for batizado,
o que é lavado. Quando eu entro para ser batizado, eu estou cheio de pecados. Quando eu vou ser batizado, eu já não tenho mais pecado. Porque a fé que entrou, já me uniu na cruz, já aniquilou. Não foi o que a gente leu em Romanos 6, lembra? Sabendo isto, que está crucificado com ele, o nosso velho homem, Colossenses diz que ele fez isso com Satanás, expôs ao ridículo, ao desprezo. Então, pela fé, o pecado é destruído. Mas eu ainda tenho pecados. Então, o batismo vai me lavar dos pecados, até ali, para me levar uma vida ressurreta. Me levantei agora zerado diante do Senhor. Quer dizer que não vou mais pecar? Não. Quer dizer que agora não é mais do mesmo jeito. Quer dizer que agora, quando vier, eu tenho a consciência de quem eu sou. E eu não vou mais lutar com isso, porque isso está destruído. Eu só tenho que me posicionar em quem já destruiu. É isso que o batismo nos dá, quando Pedro diz aqui, ó. 1 Pedro capítulo 3, a partir do 18. Pedro, capítulo 3, a partir do 18. Pois também, Cristo morreu, todos acharam? 1 Pedro, lá no final, Marcelo. 1 Pedro, está aonde? Pronto. 3, a partir do 18. Pois também, Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Os justos, o justo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Deixa assim por enquanto, porque convém que se cumpra toda justiça. O justo pelos injustos, para conduzir-vos, porque na nossa injustiça a gente não chegava no Senhor. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, do outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Através da água. Foram salvos através da água. Deus tirou através da água eles de onde? De um mundo pecaminoso. Lembra Sodoma, Gomorra, tudo aquilo ali, aquela coisa horrorosa que destruiu o dilúvio antes. Todo o mesmo princípio. O Senhor tirou o irmão do mundo pela igreja. Aí ele diz, a água nos salva daquela condição, mudança de posição. Vou destruir tudo, porque me arrependo de ter feito o homem. E mudou Noé de posição pelas águas do batismo. Aí ele chega e diz, figurando o batismo. Figurando o batismo. Agora também, da mesma condição. Qual era a condição do povo quando Noé entrou na arca e saiu? Noé era considerado o quê? Pregador da... Você lembra não? Noé era pregador da justiça. Né? Achou graça diante de Deus, era pregador da justiça. A justiça está envolvida em tudo. Porque nós nos tornamos injustos. Nós não tínhamos como chegar a Deus, não tinha como. Então ele diz que figurando o batismo, agora também vos salva. Nos tira da mesma condição pela fé. Eu creio e sou aniquilado. Morri por pecado. Me bati, sou lavado. Ele me lava, me muda de posição, me tira do mundo e me coloca na presença de Deus. É tanto que quando eu sou batizado, todo mundo já sabe que eu mudei de posição. Eu me tornei um crente? Não, eu me tornei um justo. Né? Crente, creio, pode ser no verbo crer, mas não crente do sentido religioso, eu sou um crente. Não, eu sou um crente do verbo crer, tudo bem, mas eu sou um justo, né? Que tenho Jesus como minha justiça. Que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para ser minha justiça, por isso eu agora estou nessa condição privilegiada que o batismo me dá. Remido e lavado. É tanto que vós fosse lavado, fosse regenerado, não é assim? Aí ele diz, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Porque quem é que aniquila isso? Quem é que acaba com a remoção da imundícia da carne? A cruz. O que acaba é minha identificação com a morte dele e minha identificação com a ressurreição. O batismo não lava, no sentido, não remove, não é, ele diz aqui, ó, a imundícia da carne, não sendo a remoção, mas da imundícia da carne, mas o quê? A indagação de quê? De uma boa consciência para com Deus.
Por isso que o eunuco lá perguntou: que me impede de ser batizado? Que me impede? Nada te impede, se de fato creres em Jesus de todo o teu coração. Coração, justiça, essas palavras estão tudo interligadas na Bíblia. Então ele diz, uma boa consciência para com Deus. Aí a gente vai lá para Mateus, capítulo 28, para saber por que o batismo é tão importante. Porque quando a gente diz assim, eu creio, mas vou dar um tempo. Aí a gente não entende, porque o Senhor diz assim, crer e ser batizado de imediato. Mateus capítulo 28. Eu vou ler esse versículo, e a partir desse versículo agora, irmãos, a gente vai dar uma parada para a gente ter comunhão. Mateus 28, para ver o que até agora a gente ganhou, tá certo? Ele diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Quando todos acharem, diga. Todos acharam? Todos acharam? Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Não é fazer discípulo para mim, não. É fazer discípulo para ele, porque eu sou um discípulo dele. Fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, não é isso? Que vos tenho ordenado. E eis que estou. Não é interessante que ele diz, ide por todo mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Porque ele diz, ensinando depois que a pessoa é batizada. Isso eu acho que é muito significativo. Eu creio que isso é significativo demais. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler em 1 Pedro, capítulo 3. Exatamente. Eu só vou entender as coisas de Deus. A minha consciência só vai ser ativada a partir do batismo. Só crer em Jesus e não ser batizado não desperta em mim uma consciência boa para com Deus. Eu não vou ter a disposição e não vou entender a palavra de Deus como deveria. Ele diz claramente que não é a remoção da carne, mas uma boa consciência para com Deus. Aí o eunuco diz, não tem problema de ser batizado se crer em Jesus de todo o teu coração. A primeira coisa que tem que ser ativada para poder crer na palavra de Deus e buscá-lo é a minha consciência de quem eu sou. É a minha posição de onde eu estou. Aí eu começo a alimentar isso. Por quê? Porque se torna uma esponja. A mente da gente agora, ela mudou da posição do mundo para a posição de Deus. Eu estou agora na igreja, na vida da igreja. Então ela se torna uma esponja. Vê que toda vez no início da nossa conversão, como a gente tem facilidade, não tem facilidade de absorver. Os irmãos é maravilhoso, né? Você convive com o Edinaldo da vida, rindo, abraça, beijo, não é verdade? Mas quando passa uns anos, o cara quer dar nele, não é verdade? Não é assim? Porque a gente parece que Então a consciência, ela ativa, irmãos. Porque foi o que foi mortificado na queda, o Espírito. O Espírito, quando foi mortificado, o que aconteceu? O que foi que Satanás, que a gente viu domingo aqui, Romanos 5, separou? Ele pegou a parte do Espírito que ficou mortificada, tá certo? E começou a trabalhar agora na alma do homem, através da carne. Por quê? Porque a consciência é a coisa do certo ou errado para com o homem. A intuição e a comunhão é a coisa do homem para com Deus. Então minha consciência, rapaz, eu tenho que ler a palavra. Não pense que é a mente que faz isso, não. Que a mente não quer. A mente por si só, nossa alma, ela não quer isso. Se a gente tem algum desejo, é o nosso coração. Porque a consciência lá no cantinho vai,
Amém? Porque o Espírito entrou. E ele agora começou a trabalhar como sempre foi no início, ativando nossa consciência para que ela seja uma boa consciência para com Deus. Aí eu começo pela fé, que vai me ligar à minha morte, que vai me ligar à minha ressurreição, e que agora quem de mim se alimenta por mim viverá. E tudo isso vai dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Então ele diz, ensinando a guardar. Por quê? Porque quem faz isso é o primeiro a ter que ter crido no Senhor e ser batizado. Porque se você não crê e foi batizado, você não pode ensinar a pessoa, levar Jesus a anunciar as pessoas, nem tampouco batizá-las. Quem é que pode batizar? Uma irmã pode batizar? Muito bem. Afiada. Muito bem. Não, e duas irmãs podem batizar? E duas irmãs podem batizar? Hein? Onde é que está o princípio disso na palavra? Que uma irmã pode fazer isso. Lembra lá de Débora? Eu não vim acabar com a lei. Existem princípios estabelecidos. Uma mulher ela só pode fazer um negócio desse se não tiver a presença dos homens, porque o mais importante é a vida. Se não tiver varões. Se não tiver varões, tá certo? Porque isso, irmãos, são princípios. Quem é mais importante? É a lei ou a vida? Quem é mais importante? A roupa ou o corpo? Quem é mais importante? A vida ou o alimento? O que existe, esses padrões, essas coisas que o Senhor estabeleceu, é para não virar bagunça. E do jeito que é, todo mundo interpreta. Mas eu creio que tudo é na simplicidade e pureza de vida a Cristo. O homem é o alvo de Deus. E para salvá-lo, ele fez o que ele fez. Então, se tem duas irmãs aqui hoje, vamos dar um exemplo, e existe a oportunidade de uma pessoa querer se batizar e não tem nenhum varão. Não tem como. Se não der como se comunicar, Barbosa mora aqui perto, tudo é uma questão de vida, porque é o coração. Porque você quer uma motivação pura ou você quer aparecer? Porque Deus sabe. Então, tem duas irmãs aqui, e o camarada, um irmão manifestou através do anúncio de Jesus e creu. Você vai perder uma oportunidade dessa que Cristo fez? Eu não perderia. E eu tenho base para falar disso. Porque eu me baseio, irmão, na vida. Não é na leviandade, não é na libertinagem, não é na conveniência, não. É na vida. Se aquela pessoa sair daqui, tá certo? Sem a oportunidade de se batizar, e ela tiver de ser batizada, salvo, vai ser outro, mas eu perdi a minha chance diante do Senhor, por causa de uma lei, por causa de uma legalidade. Não sabe o dia de amanhã. Agora, qual é meu coração? Qual é meu coração? Se tiver um irmão, meus irmãos, tem uma pessoa aqui. Entendeu? Porque Deus sabe. Sabe quem é que está batizando? Não é só a irmã, não. É a irmã, o Senhor e a reverência. Porque você está fazendo com temor e tremor. Porque você sabe que não é uma função direta delegada às irmãs, mas sim aos irmãos. Mas aquilo é uma condição específica que eu creio que até o Senhor pode fazer isso para ver a condição da igreja. Eu não me lembro agora. Eu me lembro de um princípio que me norteia, não tem. O que me norteia é Débora, lá no Antigo Testamento. Os homens não queriam tomar posição, o Senhor levantou ela. Sabe? Agora de cabeça, não sei, eu vou postar no grupo. Débora, Baraque, a história de Débora e Baraque você vai entender bem. Pronto, vamos. Barbosa, amém. Tá vendo como o corpo é maravilhoso? A lei tinha algo mais ferrenho do que a lei mosaica? Tinha. E a lei mosaica dizia que na hora que um homem morresse e a descendência dele não tivessem filhos, tá certo? A herança era passada para outros. E Zelofeate, ele só tinha filhas, ele tinha 3 filhas. E esse cidadão morreu e era um irmão que servia muito ao Senhor e amava o Senhor. Ele honrava muito o Senhor. E o Senhor o recolheu. E as irmãs foram falar com quem? Com Moisés. As 3 foram falar com Moisés e disseram, a lei diz isso, isso, isso e isso. A lei diz isso, isso, isso. Nunca tinha acontecido um caso desse. Nunca. Né? E a gente vai fazer como? O Senhor mudou a lei. Porque a partir desse caso ele disse que podia fazer depois. Quer dizer, ele disse, dá a herança às filhas de Zelofeate porque elas estão corretas na posição que está. A questão, irmãos, que eu creio, não é a lei em si como uma coisa rígida,
mas a minha comunhão com o Senhor. Que não pode ser libertina, que não pode ser conveniente e que não pode ser leviana. Que tudo, quando é desse jeito, é pegar a lei por meus prazeres. Para me encaixar, não é. É quando eu coloco o ser humano em primeiro lugar, que foi o que ele fez. Então existem princípios, não diretamente, tem irmãs que batem lá a Bíblia, não. Mas tem princípios que o Senhor usou? Tem. Tem princípios que o Senhor usou a mulher. Né? Agora, tem princípios que diz para a mulher governar? Não. Mas se tiver um partido do pão, onde não tem nenhum varão, aí as irmãs não vão partir o pão? Será que isso bate com o nosso Deus? Quem foi que estabeleceu a igreja no local? Na cidade. Já aconteceu? Não. Pronto. Vocês não acham que isso foi errado, não? Está entendendo como é que é? Aí o senhor, quem é que institui uma igreja na cidade? Não é o senhor? Quem é que levanta aqueles na cidade? Não é o senhor? Aí tem 10 irmãs na localidade, não tem um irmão. Aí chega domingo para partir o pão, aí não vai partir o pão porque não tem irmão. Será que isso bate? Os irmãos conseguem. Os irmãos acham que isso bate? Que foi? Tem calma. Ah, é uma mariposa. É porque Luiz é doce, aí... Certo. Aconteceu faz muito tempo, a gente começou a reunir logo, ia surgindo muitas cidades e tinha um grupo de irmãs que elas oravam para o Senhor, porque elas têm esse sentimento, e para o Senhor mandar um varão, e o Senhor não mandava, aí ela terminou na conferência tendo comunhão. E aí os irmãos disseram, qual o seu sentimento? Nós temos o sentimento de partir o pão. Amém, irmãos. Pode partir o pão, sem problema nenhum. Então, isso. Então, quando a gente vê Deus na viração do dia, vinha ter comunhão. Depois que Adão caiu, é buscando a gente o tempo todo. Foi quem vestiu o irmão e a irmã. Deus sempre buscando uma relação. Se nós realmente tivéssemos uma relação com Deus, a gente precisava dessas coisas. A gente precisava de lei, Deus precisava de lei para poder... Tem a lei porque não se tem relação. Mas a partir do momento que a gente aprende, dentro do caráter dele, que é a lei, extrair a vida do que ele está querendo dizer, e o que é que isso aqui diz? Quem é em primeiro lugar? Fez todas as coisas e foi bom. Mas quando nos fez, foi muito bom. Quem é o alvo do coração do Senhor? Somos nós. Ele vai fazer de tudo para salvar, não vai ser uma lei. A lei é para não virar bagunça. E a gente tem que ter com todo temor e tremor, ter uma situação dessa. Ah, não tem irmão, vamos fazer, porque não, Senhor, tu sabes, nosso coração é ser teu, o Senhor tem sua forma, o Senhor tem como estabelece nas igrejas o governo, Paulo disse lá, que é Deus, Cristo, o homem, tem tudo isso. Mas a gente vai ver a preocupação do irmão, o Senhor não quer que a coisa debande. Hoje a gente vê as mulheres aí fazendo, acontecendo. Tá entendendo? É a condição, é a motivação, é a pureza. Onde tem pureza no coração, eu creio que agrada o Senhor. Não é a coisa em si. Então Deus, você partiu o pão, disse, Deus vai ver seu coração. As irmãs vão falar com esse irmão, Deus está vendo o coração. Porque ele não vê como a gente vê o exterior. Bote nessa cidade 10 irmãos. Bote nessa cidade 10 irmãos, todo legalista, todo em ordem, fazendo tudo como manda o figurino. E o coração impuro. Então, nem uma coisa, nem outra. O que a gente precisa é estar puro diante do Senhor. Então, mais uma vez, irmãos, para a gente... O batismo, você está vendo que é uma condição totalmente de vida? Batiza se for por imersão. Batiza se for por aspersão. Não pode não. Se for você tiver amigado com uma mulher e não for casado, você não pode se batizar. 3.000 foram batizados ali. 3. Você acha que os apóstolos sentaram, botaram uma cadeirinha, vem cá. Qual é a sua vida? Diga aí bem rapidozinho antes de você entrar. Foi assim? Vamos pior. Vamos para uma situação negativa pior. Você lembra lá no Êxodo? Você lembra lá no Êxodo? O que foi que o Senhor disse? Essa noite o anjo vai passar. A casa que não tiver o sangue, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Quem era que estava dentro daquela casa? Só tinha gente direita, né? Só tinha gente primeira.
Porque eu creio que até os egípcios, porque diz que até os egípcios que temiam ao Senhor, eu creio que ele estava. Tem algum versículo específico que está dizendo? Tu lembra? Eu não sei se tem algum. Não, é porque isso confunde, porque isso eu vi um filme, até um seriado, que os egípcios mais nega. Na novela passa, né? Na novela até passa a mãe de Moisés, mas aquilo não é bíblico, aquilo não está na palavra. Mas é possível que existiu egípcio que creu vendo o que aconteceu? Eu creio, irmãos. Eu creio. Os apóstolos, tem algum versículo dizendo que os apóstolos foram batizados? Vocês conhecem algum? Dos 12? Conhece? Tem algum versículo dizendo que os apóstolos foram batizados? Qual é a condição para que a gente seja salvo? Crer a fé. Mas não é interessante, já viu o relato de Pedro? Atos 2? Ele não fala de fé, ele fala do batismo. O que é que a gente faz para crer? O que é que a gente faz para ser salvo? Veja lá, ele não fala nem em fé, ele fala no batismo. Ele está falando para um povo específico, judeu. Entendeu? Ele vai direto no batismo. Mas aí quando você lê o texto, diz, por que não fala de fé? Marcos fala, o Senhor fala, crê e for batizado. Porque o que eu creio, Barbosa, que o Espírito quer nos dizer é a mudança de posição que a gente é colocado. O batismo, ele não é só você entrar na água e tomar um banho, não. O batismo, espiritualmente falando, é que agora nós tornamos justos diante de Deus. Deus agora pode trabalhar em nós. Ele tem a base da justiça para poder trabalhar em nós, desde que eu recorra a essa justiça. Senhor, Tu és a minha justiça. Os pecados vão se manifestar porque eu fui lavado ali para poder ter a comunhão santa. Porque quando o Senhor olhou, ali está a representação do Deus triuno. O Pai falando, o Filho saindo e o Espírito descendo. Não é isso? É igual com a gente. Deus ali pode nos ver, porque naquela hora o pecado foi aniquilado pela fé e o sangue, o batismo nos lavou dos pecados. Então a gente está puro naquela hora diante do Senhor. A gente não tem consciência disso, mas Deus sabe o que foi que Ele fez. Só que quando a gente sai das águas, a gente começa a deixar a manifestação dos pecados vir por falta de consciência que ainda não foi crescida por causa do alimento da palavra. Que aí sim entra o que Efésios 4 diz: pastores, apóstolos, pastores, evangelistas, né, pela ordem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a função nossa? Levar a desfrutar desse Cristo, para que minha consciência esteja ativada, atenta, feito uma esponja. Ó. Presta atenção, aí a mente o quê? Isso aqui, aí lá é. Porque a mente agora é do Espírito, a mente agora não é mais da carne. É isso que o batismo faz. O batismo nos muda a posição. E ele é tão maravilhoso que ele diz: mente posta na carne e mente posta no Espírito. Só através disso aqui a gente pode estar nessa posição. Se a gente não estiver nessa posição, a gente está na carne. Ficaram claros, irmão? Deu alguma dúvida? Perguntas e respostas. Por que a Dilana está gripada hoje? Não é gripe, não é alergia, né? Perguntas? Dúvidas? Alguns diriam dívidas. É bom, irmãos, porque a gente vai despertando. Se não souber, a gente anota e a gente vai orando ao Senhor. E o Senhor, se a gente entender que quando a gente diz assim, e aí, irmãos, tem alguma coisa para compartilhar? É mais uma oportunidade do Senhor nos ensinar. Quando? Porque você já foi uma ordem. Pronto, Aqui no caso a gente está falando de uma condição. A partir daqui, tá certo? É que uns vão desembocar no reino. E a partir daqui, outros vão para o choro e ranger. É a partir daqui, porque não é uma boa consciência para com Deus. Mas se eu não vivo, se eu não tenho uma identidade de quem eu sou, se eu não tenho uma identidade, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo em Cabedelo? A gente foi colocado aqui para quê?
Me diga uma coisa, para que serve uma igreja em cada localidade? Testemunho do Senhor naquela localidade. Muito bem, Deus. Testemunho do Senhor naquela localidade. Para que serve essa igreja? É para ficar nessas 4 paredes reunindo? É para a gente se edificar mutuamente aqui e salvar essa cidade, junto com todos aqueles que creram também no Senhor. A gente não é o dono da verdade. Nós temos uma parte da verdade, que ela só é completa com os irmãos que moram nessa cidade, que receberam o mesmo Senhor que nós, que a gente precisa ter comunhão. Porque a responsabilidade foi dada a nós. Nós não é aqui não, ó. Nós é todos que estão nessa cidade. Todos que receberam a vida do Senhor nessa cidade têm a responsabilidade de apresentar essa cidade ao Senhor. Para que serve presbítero? Para que serve diácono? Para pegar, conduzir esses irmãos para essa consciência, para que eles sejam edificados e aprendam a edificar o povo que está lá de fora. Então eu sou edificado aqui, eu sou edificado da minha casa, eu sou edificado do meu trabalho, onde quer que eu for, que é o ID, para levar para as pessoas. O alvo nosso é onde a gente está, tá certo? E onde a gente está, principalmente, na minha localidade. Porque senão não fazia sentido. Para que serve um presbítero? Para que serve um diácono? Para que serve a vida do Senhor em nós? Para que serve a igreja aqui nessa localidade? Então a gente negligencia muito por falta de uma consciência do que o Senhor nos deu, do que Ele nos confiou. Assim como o Pai, Lucas capítulo 17, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então o que a gente ainda não entendeu é que a gente está aqui, não é para vir todo domingo não. Todo domingo a gente vir aqui reunir, é uma benção, é muito bom. Mas isso é uma parte da parte. A gente precisa ter uma vida e a gente precisa ter um viver. A gente sempre envolve. A gente, quando passou até uma vez um encargo. Encargo. O que é encargo, irmão? Me diga o que é encargo. O que é encargo? Eu não vou fazer isso não. Mas vamos lá. A gente, irmãos, ó, preste atenção. Quando a gente fala, a gente tem que deixar muito claro que quando a gente está praticando alguma coisa e está passando para a igreja, a esperança é que todos façam dentro daquilo que o Senhor lhe deu. Que pode ser isso ou não, contanto que você esteja distribuindo essa vida. Quando a gente chega, você não acha estranho, né? Reunião de grupo familiar, limitado, concorda? Limitado, ainda não, concorda? Domingo, partido do pão, louvado seja o Senhor, ainda está vindo, né? Acabou essa vida da gente. A gente marca um jantar numa quinta-feira como é, para a gente estar desse jeito, se edificando, irmão. Não está com o jantar, é só. A gente está até plantando, né, Barbosa? Tarefa que eu comunicar aos irmãos que a gente está plantando essa semana um pé de coentro ali, que a gente vai ficar comemorando ele de 3 em 3 meses, quando ele tiver, para ter um motivo para a gente estar junto. Mas a gente não entende isso, a gente foca o jantar, a gente acha que o importante é o jantar, não é o jantar. A igreja, ela tinha algo, é só você ler Atos 2. Tudo, eles comiam junto, comer junto, irmãos, é intimidade. Então a gente acha que vamos almoçar domingo, vamos, o almoço não é importante. Irmão. O almoço é a gente ficar junto. O almoço é uma consequência. Aí a gente, quinta-feira, vamos? Dá certo não. Vamos para a distribuição? Dá certo não. Vamos, quer dizer, eu não tenho encargo. Tá bom. E o que é encargo? Porque que eu saiba, a igreja ela tem responsabilidade. Se eu for ter encargo para fazer uma determinada coisa, o negócio está ruim. Muito ruim. Eu preciso atender, tá certo? A gente aprendeu isso com os irmãos. Se não tem, encoste quem tem. Devia ter pelo... Meu irmão, eu vou contigo. Não é assim? Aí naquilo que o outro é deficiente, encosta no outro. Né? O que fala demais, encosta naquele que fala de menos, para poder dar um... O que fala de menos, encosta naquele que fala demais, para dar uma acelerada, não é assim? Mas a gente fica na cadeira da gente e a gente acha que está tudo muito bem. E aquela comunhão que a gente teve sábado, uma pergunta que a gente não se faz. E isso aqui, ó, tá tudo aqui dentro, viu? Porque é uma consciência de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo. Se o Senhor nos chamar hoje, a gente devia estar ocupado. Preocupado eu não digo, mas ocupado com isso.
Se o Senhor chamar hoje, a gente reina com o Senhor. Se algum irmão dorme no Senhor hoje, a gente tem a felicidade no velório de saber que aquele irmão está no reino, como Paulo dizia. Você, eu tenho certeza. Você pode ficar tranquila que seja daqui a muitos anos, essa aqui eu vou pular se você for antes, tá certo? Ei, deixa a mulher, quer diluir. O que eu estou tentando dizer é exatamente isso, irmãos. É que nós não temos encargo, nós temos responsabilidade. Né? Então, quem é pai de família aqui, sabe disso. Né? Muitas vezes a gente está querendo ficar em casa aquele dia, mas existe uma responsabilidade. Mas na igreja do Senhor a gente trata, aí sim entra a leviandade. Porque a leviandade, irmão, é aquela coisa meia solta, sabe? Leviano já está dizendo, não tem aquele compromisso. Então a gente, a partir disso, sem essa, sabe quem que nos dá isso aqui? Ó? Que a gente agora pode orar ao Senhor para Ele nos levar aquilo que pode nos dar esperança, não é o que Jeremias dizia? Para a gente entender onde a gente foi colocado. Isso aqui, irmão, não é uma agremiação, não. Isso aqui não é um clube, não. Que eu venho, pago uma mensalidade mensalmente e digo como é que tem que ser, que se as coisas não acontecerem como eu quero, eu tenho direito. Não. Isso aqui é um local para a gente ser morto. Mas enquanto a gente não tiver essa consciência que quem nos dá, irmãos, é só isso aqui. Ó. Por isso que eu creio que o Senhor quis começar com esse assunto aqui. Se a gente tivesse começado com qualquer outro assunto, como eu disse, a gente não ia ter consciência dos outros. A gente confunde muito. Então, a gente precisa entender que nós somos colocados numa localidade porque nós temos responsabilidades uns para com os outros. Para que a gente aprenda a trazer a nossa vida familiar para dentro do local, levar a vida do local para dentro da minha casa, levar para onde eu estiver. Tudo alternando. Para que a gente possa ter um viver da igreja adequado. E só isso aqui, ó, se eu não tiver consciência disso, porque isso nos mudou, a gente não tem desculpa diante do Senhor. Mas Senhor, eu não consigo, não consegue porque não está exercitando o órgão errado. Porque eu já morri por você. Eu já lhe identifiquei. Você foi identificado comigo na morte. Aí eu tirei você de lá, não só aniquilei seu pecado, como lavei todos os seus pecados. Tá certo? E agora você é uma pessoa ressurreta. Vou permitir para que você abandone os seus pecados. Vou permitir os ataques. Para você botar essa mente em mim, ser dominada pela consciência e eu destruir o que eu já fiz. Combinado? Combinado. Vamos embora? Vamos. Aí começa a vir as coisas. Aí vem os irmãos que a gente não quer. Né? Aí vem as coisas que a gente não quer. Aí vem os encargos que a gente não quer. Agora é tudo, ó, não quer. Não quer. Não quer. Né? Aí quando for no reino que for, disse, oxe, tu não quer o reino não. Disse que não, mas para querer isso aqui, tu queria ter. Não. Aqui tu vai ter que passar por essa porta para ir para aquele outro lado ali. É complicado. Quando a gente vive na nossa mente sem essa consciência derivada disso aqui. Então basicamente é isso, irmãos. Né? Se os irmãos tiverem mais alguma dúvida, assim que possa acrescentar, porque até mesmo para iluminar tem muita gente aí sendo enganada. Pessoas, como eu falei, que não são casadas oficialmente, não podem se batizar. Prega o evangelho, anuncie Jesus, o que ela precisa, na realidade, é Jesus. Para cair a consciência para poder batizar. Entendeu como é que é? Porque a gente fica vendo aí os absurdos que tem. Outra coisa, você foi batizado num determinado local, vai reunir em outra cidade que o senhor lhe via. Quando chegar lá que começar a reunir, você vai ter que se batizar de novo? Porque só existe um batismo. Uma só fé. Né? Um só Deus. Pai de todos, está em todos e age sobre todos.